Boa noite, prezados irmãos e irmãs, que nós possamos, em mais uma reunião do Evangelho, aurir vibrações salutares e positivas, reflexões de muita paz, de aprendizado e sintonizando com o alto maior, a fim de que nós possamos ser socorridos, amparados e assistidos à luz do Evangelho de Jesus. Elevemos então o nosso pensamento, rogando que a equipe espiritual desta casa esteja presente e possa conduzir o nosso estudo, as nossas reflexões, que nós possamos, unidos em uma só vibração, conectados, tanto encarnados quanto desencarnados, buscarmos a luz do entendimento, dos ensinamentos do Evangelho, a fim de vivenciarmos e colocarmos em prática. Se conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Nós vamos hoje refletir sobre o item 4 do Evangelho, capítulo 13, os infortúnios ocultos. Este item, ele está no capítulo 13, que trata da caridade. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E nesta passagem, Kardec se utiliza de duas situações do Evangelho de Mateus para nos ensinar a respeito da caridade sem ostentação. A primeira é quando Jesus nos recomenda que quando fizermos uma boa obra, que nós não façamos para que os outros vejam, mas que nós façamos em silêncio, que nós façamos discretamente, para que Deus veja. E a segunda é quando Jesus cura um leproso e recomenda a ele que não divulgue, que não faça alarde sobre a cura, mas que vá até a sinagoga dar o seu testemunho. Bom, nesse capítulo, o primeiro parágrafo é muito oportuno e muito atual no momento em que estamos vivenciando essa situação de pandemia. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um catre sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Então, nós podemos observar que com a mídia, com a rapidez, do mundo globalizado, muitas situações de infortúnios, de grandes sofrimentos, de dor, principalmente quando envolve a coletividade, a mídia, por divulgar com muita rapidez, dá voz a essas pessoas que estão passando por aflições, e isso desperta em nós uma comoção, uma necessidade quase que impulsiva de auxiliar, de agir em benefício desses irmãos, o que é muito bom e também necessário e importante. Nós vimos a respeito disso a situação dos nossos irmãos em Manaus. Com a divulgação na mídia, com a crise dos respiradores, com a falta de oxigênio, o país se mobilizou e, graças a Deus, muitos dos nossos irmãos puderam ser socorridos, puderam ter a sua qualidade de vida melhorada no momento de uma enfermidade tão intensa, de uma enfermidade tão dolorosa. Mas
O que Kardec também nos chama a atenção é para aqueles infortúnios ocultos, né? Anônimos, aqueles que estão em dor, em sofrimento e que não têm voz, ou por cansaço, ou por falta de energias suficientes, porque estão esquecidos nos seus leitos de dor, esquecidos no seu local de habitação e atravessando por graves dificuldades. Então, Kardec nos fala da importância de irmos até esses infortúnios ocultos. Então, a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora e que tem nos ensinado amor ao próximo, ela nos recomenda que nós não esperemos a alguém pedir assistência, mas que nós nos prontifiquemos a assistir adequadamente, tanto exercitando a caridade material quanto a caridade moral, que na maioria das vezes não é tão fácil de ser praticada. Então, a doutrina tem conduzido junto a muitos e muitos espíritos de grandes escolas, recebido as casas espíritas, os trabalhadores têm sido inspirados, têm recebido orientações e diretrizes que norteiam o trabalho de que nos fala o Evangelho. A busca aos infortúnios ocultos, no sentido de amparo, de consolo, no sentido de que as pessoas se sintam criaturas de Deus e que nós também possamos vê-las como nossos verdadeiros irmãos. O Rodarte, companheiro nosso de doutrina, que desencarnou a semana passada em Brasília, na sua última experiência de assistência, o grupo Alto de Souza foi até Roraima, levando aos refugiados da Venezuela socorro material, porque a necessidade lá era intensa. E ele então se mobilizou junto à Sociedade Alta de Souza, equipes e caravaneiros, e foram então levando junto com o auxílio das Forças Armadas, do Exército, provimentos e amparo a esses irmãos. E ele então nos contou que, ao chegar lá, tudo que eles haviam levado, as toneladas de alimento, roupas, calçados, remédios, material de higiene pessoal, tudo não fora suficiente devido ao grande número de pessoas. Houve localidades em que eles precisaram doar sopa ou então marmitex somente para as crianças, porque não era suficiente e os adultos então continuaram 3, 4 dias que já estavam sem alimentação. Mas ele narrou que o que mais chamou atenção foi que, ao chegar no galpão da igreja lá, e o padre também em conjunto com os tarefeiros cedeu o espaço para que as distribuições acontecessem ali, ele disse que começou a observar que os componentes do Exército, das Forças Armadas, falavam gritado com as pessoas que estavam na fila de quantas marmitex as pessoas necessitavam, quantas pessoas eram no grupo delas, e ele começou a perceber que aquilo estava criando uma desarmonia no ambiente, as pessoas estavam com fome, mas
cabisbaixas, fechadas em si mesma, até que ele resolveu subir num local mais alto do galpão, pegar o microfone e pedir que os tarefeiros começassem a distribuir os alimentos cantando. E ele então foi falando, segundo ele, né, em portunhol, que tudo aquilo ia passar, que eles não eram necessitados, mas eles estavam necessitados, que eles confiassem em Jesus, que eles confiassem nos mensageiros do bem, que o socorro haveria de ser para todos. E ele então disse que pela vidência, né, ele foi percebendo quando foi adentrando no galpão milhares e milhares de espíritos tarefeiros, sob a coordenação do espírito Alta de Souza, envolvendo aqueles irmãos, abraçando aqueles irmãos na fila quando eles recebiam aquele marmitex. E naquela hora, então, ele foi tomado de muita emoção e chorou muito ao perceber que ali estava se concretizando não só a assistência material, mas a assistência espiritual, a assistência moral de tantas pessoas em tanto sofrimento. E ele disse que quando terminaram, que não ficou mais nada no galpão para ser doado, era 1h40 da manhã. E aí eles limparam tudo e fecharam. Quando eles estavam saindo em direção ao hotel, veio um jovem naquela escuridão na direção deles, e ele disse que pensou assim: meu Deus, e agora? Não tem mais nada, o galpão está limpo, 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 acabou tudo. O que eu vou colocar na mão desse jovem que certamente está faminto? E ao se aproximar, ele falou: meu jovem, infelizmente acabou tudo, nós não temos mais nada. E aí o jovem falou assim: não, eu estou aqui a pedido do meu grupo. Eles pediram que eu viesse agradecer e dizer que hoje o mais importante para nós não foi só receber o marmitex, mas foi receber o abraço e a atenção de vocês. Porque muitas pessoas vêm aqui e nos entregam comida, mas elas nunca olharam nos nossos olhos, elas nunca nos abraçaram. E vocês nos acolheram com música, com alegria e nos abraçaram. Então, ainda que hoje eu não tivesse alimento, mas a minha alma recebeu o alimento de que eu tanto necessito todo esse período que eu estou aqui na rua, o abraço, o calor humano de vocês. Então, que a gente possa se basear nesses exemplos e nos doarmos aos infortúnios ocultos. Não esperar muitas vezes que o nosso irmão solicite assistência, mas que a gente possa assistir naquilo que nós já aprendemos, naquilo que a nossa casa espírita nos orienta, naquilo que ela realiza, que nós possamos nos espelhar nesse período de recolhimento e, ainda que individual, auxiliarmos os nossos infortúnios ocultos que muitas vezes são colocados no nosso caminho pela espiritualidade, para que nós possamos aplicar os ensinamentos de Jesus, o consolo, o amparo e principalmente o calor humano. Que Jesus possa nos abençoar, e nós recomendamos a leitura sequência deste item, que é o exemplo da caridade moral praticada por uma senhora, que é o exemplo de que nós também precisamos ensinar as nossas crianças, filhos, netos, sobrinhos, a pensar um pouco mais no próximo e a doar, a se preparar para ter condição também de auxiliar e servir. Que Jesus esteja conosco e que o alto superior
possa continuar nos fortalecendo, nos inspirando neste embate de pandemia, para que nós sejamos instrumento de socorro, de auxílio, onde quer que nós estejamos. Vamos então elevar as nossas vibrações de amor em gratidão ao alto e rogar a Ele que nesse instante nós sejamos merecedores do passe curador e fortalecedor, que nós tenhamos as nossas energias renovadas, que nós possamos contar com a proteção, a assistência e o amparo dos benfeitores amigos diante das nossas tarefas, diante dos nossos compromissos e responsabilidades assumidas, perante o plano maior da vida e perante as nossas próprias consciências. Jesus, que neste momento o seu amor nos envolva e envolva todos aqueles que sofrem. Que possa transbordar Jesus dos nossos ambientes e chegar aos infortúnios ocultos que tanto necessitam, Senhor, de Ti e que tanto necessitam de uma outra criatura para auxiliá-los. Mestre amado, nós te rogamos por todos aqueles que neste momento estão acometidos pela Covid-19, que a sua equipe de emissários do bem, médicos e enfermeiros, tarefeiros abnegados na seara do amor, possam, Jesus, chegar aos hospitais, aos leitos das UTIs e possam assistir os nossos irmãos que ali estão lutando por um sopro de vida. Rogamos também, Jesus, que o seu amparo chegue a todas as famílias que neste momento passam pela dor da separação dos teus entes queridos. Passam, Jesus, pelo luto e que eles sejam consolados, confortados, amparados e assistidos. Mestre, nós te rogamos a cura material e espiritual para a humanidade, para o nosso planeta. Rogamos, Senhor, que os nossos irmãos que estão chegando do outro lado da vida, acometidos pela Covid-19, sejam socorridos, sejam acolhidos pelos mensageiros do bem, que eles possam, Jesus, dar continuidade aos seus tratamentos, aceitando com resignação, compreendendo a sua própria situação. E assim, Jesus, nesta noite, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade, por mais este encontro. E pedimos, Jesus, que as tuas vibrações de muita paz possa ser o lenitivo que necessitamos, que nós possamos nos acolher e acolher aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os nossos familiares, amigos, vizinhos. Que eles sejam, Jesus, merecedores da visita do Alto Maior. Coloca ainda, Senhor, o lenitivo de cura em todas as águas, que elas sejam proveitosas e usadas em nosso benefício. Todas as águas de todos os lares, caixas d'água, rios, lagos, mares, recebam do laboratório divino fluidos curadores e salutares, para que nós possamos continuar com coragem, com fé, com ânimo, com disposição e energia de auxiliar e servir, vencendo, Senhor, os nossos desafios e os nossos obstáculos. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Sê conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja.